fomos. Estamos aí, filho da luta igual um filho da pátria, com o nosso amigo Bruno Villa, que já chegou. Chegou como? Chegamos aí todos atrapalhados, derretendo teclas do teclado, mas é isso. Estamos aí. Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começamos essa charosca. Essa bela charosca, estamos iniciando esse maravilhoso Nunca Fui Popular com ele, Bruno Villa, que peraí, eu descobri esses dias, me corrija se eu estiver errado e possivelmente eu estou, que Bruno Villa é um nome artístico, já que seu sobrenome é Villalva, eu tô correto? Exatamente isso. O Villa é bem original, esse nome, né? Na verdade, eu queria me chamar Ernesto. Mas aí o pessoal falou, olha, Ernesto eu acho que pode não ser um nome artístico muito interessante. Então eu falei, tá, vamos de Bruno Villa mesmo. Eu podia usar o meu segundo nome, que é Bruno Caio, mas também é bem bosta. E ficou só essa abreviação. Só que eu tive que colocar, por exemplo, na Twitch com 3 L's. Por quê? Porque tem uma renca de Bruno Villalva. Eu pensei que eu era o único, mas nem isso. Nem isso eu posso ser popular. Em ser o único. Todo mundo já tem. Tem 30 na Twitch. Eu desisti. Aí ficou Vila com 3 L's mesmo. A vantagem é que... Então, a vantagem não. Então quer dizer que você vindo aqui hoje, você é um dos exemplos, como eu, por exemplo, de alguém que nunca foi popular? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu não sei o que é ser popular. Aquela pessoa que era o centro de destaque em alguma coisa na escola, na rua, nada. Né? Na verdade, eu era quando eu fazia cagada. Porque sempre quando eu estava sendo destaque de alguma coisa, é porque eu tinha feito alguma coisa errada. Porque eu estava brigando na escola. Entendi. Sei lá, alguém estava me jogando na lata de lixo, né? Alguma coisa assim, bem agradável. A sua mãe e o seu pai já foram muito chamados na escola, na época de colégio? Você causava Cara, muito ou não? Então, eu tive uma fase no colégio, assim, minha relação com os meus pais, ela foi muito complicada, né? Então, eu saí de uma escola particular, fui estudar numa escola pública, e aí, quando eu cheguei na escola pública, meu querido, olha lá o boy que estudava na escola particular. Mano, era cesta de lixo o tempo inteiro, nossa, cara, bullying full time. Dia sim, dia também. Até que eu comecei a me defender. E aí, quando eu comecei a me defender, eu virei um capeta, né? Então, eu tinha muitas coisas, muitos problemas para serem resolvidos dentro de casa, e aí eu levava isso para a escola. Então, era semana sim, eu estava assinando o livro negro. Caraca. A minha sorte, crianças não façam isso, é que a minha madrinha era professora da escola, e ela me salvou. Ela me salvou. É mesmo? Assim, é seríssimo. Assim, eu não quero não trazer um baixo astral para o podcast aqui, pro papo, mas o prognóstico que as minhas professoras davam para mim, todo mundo da escola, é que esse daí não vai passar dos 20. Caraca! Esse não passa dos 20 anos. Por todo histórico, familiar, blá blá, esse moleque vai se envolver com crime e aos 20 anos ele vai estar morto já. E hoje Então, em dia chupa, você... É professores. isso! Chupem todos vocês. Eu queria mandar um abraço para vocês estavam errados. Era exatamente isso que eu ia perguntar. E hoje em dia você tem vontade de passar na frente da escola e gritar: "Aí, suas filhas da puta, chupa!" Não, Então, crianças, cara, não façam isso em casa. Não façam isso dentro de casa, façam de dentro do carro, passando na frente da escola, entendeu? Ou de dentro de casa, faz pelo Skype. Mas, então, cara, elas não estavam erradas, tá ligado? No final das contas, eles falavam, meu, ele é super inteligente, mas era muita merda que acontecia. Minha mãe era uma pessoa extremamente problemática. Extremamente problemática. Certo. Então ela descontou todas as frustrações dela na minha pessoa. Então eu tive uma infância bem conturbada. Bem, bem, bem conturbada. Então eu reproduzia isso, eu não sabia como agir. E aí, no final das contas, eles não estavam tão errados. Mas, pelo menos a minha madrinha acreditou em mim, eu acho. Nem sei, eu acho que ela não acreditou. Ah, cara, alguém acreditou em você e isso... Sim, cara. Isso é bom, né? Sim, pra caralho. Tem hora que eu olho pra trás e falo, tá, eu podia ser milionário hoje, não sou, mas tá bom. Perto do que podia ter sido. Podia tá ótimo, morto, não tô? Podia. Tô bem, então chupa. É isso? Eu sou noob em todos os jogos, eu tenho a capacidade de ser horrível em tudo. Então é um dom que eu tenho. Cara, bom, depois de toda essa introdução maravilhosa, deixa eu fazer alguns disclaimers rápidos aqui, ô Bruno. Primeiro é o seguinte, para você que tá escutando isso aqui no Google Podcasts, Apple Podcasts ou Spotify, saiba que estamos ao vivo em twitch.tv/znfs, às segundas e às quartas, às segundas das 18 às 20 e às quartas das 19 às 21, sempre falando pouco, mas falando bosta, e trazendo um convidado de garbo, elegância, bem-estar, bem viver e cheiroso, né? Especialmente importante é trazer um convidado cheiroso, que é o que a gente faz aqui.
tirando tudo que ele falou, a parte do cheiroso eu sou, o resto eu não tenho nada disso do que o Diego falou. Ele tá falando um monte de baboseira a respeito de mim. Não é verdade? E o nosso objetivo aqui hoje é conversar sobre locução publicitária, trocar uma ideia com o Bruno sobre o mercado, né? Eu falei isso algumas vezes pra galera do chat. Eu não sei se a gente já teve esse papo, eu imagino que não. A minha formação é publicidade, né? Eu estudei publicidade, trabalhei com publicidade um bom tempo aí da minha vida. Hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais parte desse meio maravilhoso, que é a publicidade e propaganda brasileira. Mas independente disso, a ideia é justamente trocar uma ideia sobre isso. E não só isso, falar de Twitch, falar de teclados derretidos e muito mais, né? Ai, eu dei minha vida. Eu tô dando risada, mas por dentro eu tô chorando. Vocês não estão vendo. Eu tô rindo, mas é de nervoso, né? Eu tô rindo, mas eu tô chorindo, na verdade. É uma mistura de tô sorrindo com chorando. A galera costuma dizer que você é um canalha. Eu não sei porque eles falam assim de você. Porque eu chamo todo mundo de canalha. É uma forma carinhosa de chamar as pessoas. Canalha é uma palavra que se perdeu, é uma ofensa que se perdeu. É verdade. Então, com essa reformulação dos palavrões e ofensas pela população, Aham. né? Então eu comecei a chamar um monte de gente que eu gostava de canalha. E aí, seu canalha, como você tá? E aí, canalha, canalha, canalha. E pegou isso e eu chamo todo mundo de canalha. Até eu tomar um soco na boca qualquer dia de alguém, cara. Você Mas nunca pensou em adotar o calhorda? Eu gosto do calhorda também. calhorda é que o pessoal já me chama de boomer. Se eu começar a trazer esse tipo de linguajar, eu já tô aceitando já o papel do boomer dentro da Twitch, né? Eu não Perfeito. tenho mais como fugir disso. Mas eu ainda tô trabalhando com algumas palavras um pouco mais modernas, tipo, de 80 pra cá, assim. Um pouco antes, assim, Beleza. 70, 60 eu tô deixando pra lá. Beleza, é justo. Você tem um ponto aí, inclusive. Não vamos spawnar tanto assim a nossa idade. É isso, é justo. Beleza. Ô, Bruno, vamos começar pelo seguinte. Diga. Deixa eu entender uma coisa. Fala um pouco pra mim de onde você nasceu, onde você cresceu. Você é um cara da onde? Você mora em que lugar? Como é que é esse Cara, rolê? Como esse rolê? A minha história começa, não vamos... Se eu começar a falar da minha história, a gente tá fudido. Virar outro podcast, né? Mas assim, eu sou adotado, tá? Eu sou um garoto adotado. E eu nasci em Certo. 1981. Temos Ok. dúvidas sobre isso, foi 81, 82, não temos a data certa. Mas Certo. em todo caso, eu faço aniversário 27 de novembro. E Perfeito. eu morei sempre na Zona Leste. Então eu morei em São Mateus, no Tatuapé. Ok. E aí depois eu casei e fui morar, mas sempre ali na Zona Leste. E agora eu moro aqui no centro de São Paulo. São Paulo, Mais perfeito. precisamente no Paraíso. Eu moro neste local bonito que é São Paulo, que poderia pegar fogo a qualquer momento. Então eu era esse moleque de rua que ficava brincando o tempo inteiro. Eu não podia assistir TV, minha mãe me proibia de assistir TV. Uhum. Eu fui começar a assistir TV normalmente quando eu tinha uns 20 anos, alguma coisa assim. Não, um pouquinho, 18, por aí, 18, Caraca. 19 anos. É. E a minha criação foi, ó, coisa linda, meu querido. Estamos aí tratando na terapia, terapeuta já tá quase chorando comigo, ela não me aguenta mais. E ela tá fazendo terapia pra fazer terapia comigo. E então eu era aquele moleque que era viciado em futebol, odiava empinar pipa, porque eu não tinha coordenação motora suficiente pra empinar pipa. Certo. Bolinha de gude também, não, nada dessas coisas. Mas meu negócio era correr e arrancar o tampão do dedão. Maravilhoso, uma bela Coisa infância ali, linda. esse negócio do tampão. bela. É maravilhoso. Coisa linda, pegar uma leptospirose, no esgoto, coisa bonita na Zona Leste. Só coisa boa. Só coisa deliciosa. Tá, você é formado em publicidade, propaganda ou coisa do tipo ou não? Na verdade, não, cara. Como eu fui parar dentro da locução? Tá. Eu vou, com todo respeito, a sua profissão de publicitário. Não, fica à vontade. Eu tinha um cagaço de trabalhar em agências de publicidade. Por quê? Porque antes eu era ilustrador 3D. Eu Olha. trabalhava na área administrativa, olha só, mano, um rolê. Eu fiz curso técnico de contabilidade lá atrás. Eu odeio matemática. Você foi parar na Então, contabilidade. Aí eu fui trabalhar em aqueles cursos profissionalizantes de rotina administrativa, essas coisas. Sei. Fui parar no departamento financeiro de uma empresa, e aí depois continuei trabalhando com isso, aí comecei a envolver um pouco de TI ali, de suporte, algumas coisas, que eu trabalhava numa soft house na época.
E aí, de repente, eu não aguentava mais esse universo. Eu odiava tudo isso. Eu odiava as pessoas, a disputa, o ego, a safadeza. Eu falei, mano, quer saber? Eu não aguento trabalhar nesse mundo corporativo. Não é pra mim. E na época eu tava casado, né? E aí eu falei com a minha antiga companheira, eu falei, meu, eu não aguento mais isso. Na época eu só mexia com 3D, por hobby. E ela falou, meu, vai fazer o que você ama. E aí eu fiquei um ano inteiro estudando computação gráfica sozinho. Entrei em 2010 num curso só para fazer network. E aí, quando eu entrei no curso, no segundo mês, um professor me chamou para trabalhar com ele. E aí, eu fui até 2018 só fazendo isso. Que foda. 2017, 16. 2016, 2017. E aí, de repente, o mercado começou a ficar muito bagunçado. Muita gente não tinha como competir mais. Eu era freelancer, né? Comecei a ser freelancer, trabalhei em estúdio de animação, em agência, né? Mas era agência de marketing promocional, não era de publicidade. Né? Certo. Aquele ritmo psicopático de ficar madrugada e madrugada dentro da agência, dormindo debaixo da mesa porque tinha que entregar o job. Aquela coisinha linda, aquele diretor de arte bacana, né? Que é Adora. sobrinho do dono, né? Quase sempre, que ele não tem conceito nenhum, não manja picas nenhuma do que ele tá fazendo. Tô sentando pó e queimando todas as portas que eu tenho. Eu só tô vendo acabando com a minha carreira aqui. Mas eu tô falando da época que eu trabalhava com 3D, tá, gente? Perfeito. E aí, cara, como eu fui parar na locução, né, hoje, que é Antes a de minha você profissão. continuar, deixa eu te interromper por um segundo, só pra pedir pra Claro. você fechar e abrir de novo, porque o seu mic tá dando aquela bugada que a gente tava falando Tá dando agora. aquela bugada de novo? Eita, charosca, peraí. Charosca. Gente. Peraí. Charosca. Só um minuto. Eu agora sou o Bruno. 3, 2, 1. E eu ainda sou, agora não sou mais. Problemas técnicos, e agora? Aparentemente tá melhor. Eu não sei o que é, gente. É o meu PC, é a minha torradeira, talvez, eu não sei. É Baphomet que tá dentro do meu computador, eu não tenho a menor ideia. Azazel, tem a entidade, a legião tá dentro desse computador. E aí, o que aconteceu? Em 2016, eu não tava mais conseguindo aparecer, não tava aparecendo mais freela nenhum. Eu falei, velho, fudeu, eu não tenho mais o que fazer. E eu fui trabalhar pra Uber. Ah, você foi fazer Uber? Eu fui fazer Uber, né? E eu comecei a fazer Uber e todo mundo que entrava no carro falava, cara, você tem uma voz muito bonita, Tá você tem bom. uma voz muito bacana, você tem uma voz muito legal. E eu nunca tive, por todo o histórico que eu falei da minha criação, uma coisa que me foi tirada foi a confiança em mim, Justo. né? E então, pra mim, minha voz era só ok. Eu nunca gostei da minha voz. As pessoas já comentavam da minha voz antes. Mas era mais em tom de brincadeira, que tipo, nossa, ele fica falando desta forma, blá blá blá. Então isso meio que me continuou contribuindo para que eu ficasse dentro de uma conchinha ali fechado. Uhum. E um belo dia eu estava dentro do meu carro e eu fui buscar dois arrombados, né? E eu vou falar assim porque eu sei que um deles está aí no chat. Perfeito. É, e eu fui buscar dois caras num teatro, no Teatro Eva Vilma, lá no Tatuapé. Uhum. E eram comediantes de stand-up. Cassiano Batalha e eu esqueci o nome do outro menino, né? E ele entrou dentro do carro e falou, cara, você tem uma puta de uma voz, porque você não trabalha com isso? Eu falei, cara, eu tô pensando, todo mundo tá falando muito disso, eu tô pensando em fazer isso, vamos ver o que vai acontecer. Ele falou, cara, você trabalhava com o quê? Se eu te arranjar uma entrevista, um trampo, vamos fazer um acordo, eu te arranjo o trampo e você vai estudar. Aí eu falei, tá bom. E aí ele foi e me arranjou o trampo. Carai, puta cara firmeza, mano. Aí ele me arranjou o trampo. Eu moro com ele hoje. Se liga nessa história. A história Nossa. continua. Ah, E aí ele me arranjou o trampo e eu fui pro Senac, fui estudar. E aí eu fui estudar e, cara, eu tava fazendo um curso com a galera que era do SBT, uma galera já uma galera que já tava engajada no já meio. tava no meio, gente que tava trampando na Gazeta. Eu falei, mano, eu tenho uns contatos aqui, mas vamos ver, né? E Uhum. aí o pessoal falou, não, a gente não arranja trampo, não tem trampo, locução não tem trampo, não tem trampo, não tem trampo. Aí eu terminei o curso, terminei um relacionamento que eu tava, né? Eu vim pra cá destruído, a gente chama isso daqui do achados e perdidos da humanidade. Todo mundo que se lascou vem parar aqui nesse apartamento, entendeu? É que agora as vagas estão fechadas, tá? Para novas inscrições. E aí eu sei que eu vim pra cá e eu comecei a conhecer uma galera do stand-up. E eu falei, velho, eu preciso começar, por mais que eu tenha as minhas travas, autossabotagem sempre no talo. Falei, velho, eu preciso meter o pé.
E aí eu comecei a fazer uns videozinhos brincando. E aí eu fiz um comercial fake de um carro, alguma coisa, e mandei para um cara que era o editor do MasterChef da Band. Fopa, um beijo para você se um dia você ver isso. E aí ele mandou para umas produtoras, para uns amigos deles. E os caras falaram, mano, da hora, o cara usou a voz do Google muito bem. E aí, tipo, ele falou, não, cara, não é a voz do Google, não, é a voz do cara. Ele falou, não, é a voz do Google, é a voz do cara. Ele mandou outro vídeo, ele falou, cara, manda esse cara falar comigo agora, preciso dele. E foi assim que eu peguei meu primeiro job, velho. Por causa de um vídeo fake, e aí começou. Eu comecei a mandar portfólio, comecei a conhecer mais pessoas, mas assim, dentro desse mercado, eu tô encaminhando, eu tô engatinhando ainda. Eu tô engatinhando. E pra mim é bem novo, né? Eu era do 3D em Sim. 2019. Foi 2019 que eu comecei realmente a enfiar o pé na porta e dane-se. Eu falei, mano, eu vou começar a mandar os bagulho e dane-se na caruda. E Cara, tá rolando. é uma baita história foda. Você falou que é de 81, é isso que você falou? Uhum. Exatamente. Século passado. Você tá beirando aí os 40, né? Se eu acertei na conta. Eu odeio pessoas que sabem matemática. Não, Pessoas mas ó, insuportáveis, né? eu fiquei pensando umas duas vezes pra não falar bobagem. Então, assim, passou pra... Estamos chegando. E eu... Estou estudando freneticamente pro exame de próstata. Toda semana. Toda semana, pra eu não reprovar. Não, mas sabe o que é interessante? O legal dessa história que você tá contando é justamente olhar para uma... Por mais que todo o processo gere traumas e situações que acabam machucando a gente de várias maneiras, cara, você tá se encontrando numa parada que começou, entre aspas, há pouco tempo. 2019 tá aí. Não é que você é um cara que tem 15 anos de profissão, que tá aí desde sempre, já fez um monte de coisa, você já fez um monte de coisa, mas nessa seara da locução publicitária, de usar a voz como ferramenta de trabalho, é uma parada novidade. E olha como as coisas são bizarras, no bom sentido, de você ali, puta, nunca levar isso tão a sério, até que um dia, fazendo o Uber completamente casualmente, um maluco, vira pra você e fala assim, pô, cara, tinha que trabalhar com a voz, puta voz da hora e tá, não tinha, se eu te arrumar um trampo, você estudo, e cara, aí sua vida mudou completamente, imagino, por conta disso. Mas é exatamente isso, mas assim, por todo esse histórico que eu falei, Diego, ainda rola umas travadas, tal. Por exemplo, quando o Cassiano chegou e falou isso pra mim, acho que uma semana depois entrou um cara aleatório, como sempre, né, no meu carro, e aí a primeira coisa que ele falou ele falou, boa noite, oi, boa noite, tudo bem? Então ele, que voz linda que você tem, blá, 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 e o cara começou a conversar comigo, velhão. Peraí, vou ter que te interromper de novo, porque agora tá muito ruim. Insuportável. Eu não consigo quase te escutar. Peraí, então. Tá. De novo. Vamos lá. Rapidinho, gente. Eu não sei o que é. Enquanto isso, eu danço. Vai ser... Pronto? Eu não sei o que é, velho. Cara, volta liso. A hora que você volta, então, eu não sei o liso. que é, velho. Eu sei lá, deve ter alguma coisa, uma entidade nesse Discord. Mas vamos em frente. Repetindo, depois de eu ter falado com o Cassiano, entrou esse senhor todo estiloso e tal, dentro do meu carro. E aí ele começou a falar comigo, falou da minha voz. Ele falou, cara, então, eu sou diretor de arte de cinema. Caraca. Aí eu, porra, que legal. Aí ele, eu fiz uns filmes, né? Aí eu falei, mesmo? Quais filmes? Ele falou, eu fiz o Alto da Compadecida, eu fiz o Cidade de Deus, eu fiz... Caralho, como que esse cara foi parar no teu carro? Aí, então, como, né? Vai saber essa porra. Minha vida é muito louca. Assim, se eu tivesse... outra pessoa tivesse esses momentos comigo, a pessoa era tipo o top 1 do Brasil, assim, mas, mano, eu tenho muita coisa por trás que me segura, entendeu? E aí esse cara falou, ele ia fazer era uma série que era Malas Artes e... Caraca, eu esqueci o nome, era Malas Artes e alguma coisa. Era um filme que depois virou série na Globo, e esse cara falou assim, velho, você tem que fazer isso, corre atrás disso, depois você me procura. E aí eu tô pra fazer isso agora, né? Eu tô tomando coragem pra fazer isso, mas... Eu tive que ter essa confirmação pra começar a correr atrás. Tipo, eu falei, mano, é um cara que tem uma puta de uma história. Por que eu vou deixar, vou fazer? Se esse cara tá me mandando correr atrás, é porque eu realmente deveria, né? Né? É tipo assim, a vida nos dá sinais, né? Tipo, a próxima pessoa que ia entrar dentro do carro ia me pegar e me dar um tapa na cara e falar, e aí, mano, você vai ficar esperando até quando, seu arrombado?
Tá esperando o quê da sua vida? Entendeu? Quer que, sei lá, o Cid Moreira apareça na sua frente. E Nossa, leia a Bíblia pra você? e Moisés disse para José: vai logo pro curso, estúpido. Então, é tipo, cara, as coisas estão acontecendo. Esse ano tá foda. O ano passado foi muito complicado pra publicidade. Quem tá trampando nessa área tá sofrendo porque é um dos primeiros mercados que vai pro vinagre na Sem crise. dúvida, sem dúvida. Se você tem uma crise, para quem não sabe, obviamente, né? Quando a gente está com alguma crise, alguns problemas financeiros no país ou no mundo, a primeira verba que é cortada é verba de publicidade. Logo, entendeu? Você não vai ter propaganda, você não vai ter nada para ser vinculado na TV, principalmente, ou nas mídias, apesar de a gente ter muitas mídias hoje, né? Você pode ter para o YouTube, você pode ter dentro de spots dentro de podcasts ou coisas assim. Cara, o mercado foi para o espaço, assim, basicamente. Então, quem é mais velhão tá bem, e tem uma galera que tá no desespero na área. Você consegue encontrar, dentro da área de locução, tem gente vendendo spot a R$ 10. Caraca, velho. Off de 15 segundos a R$ 10. E é tipo, isso é uma insanidade. Não R$ tem reais. como Era melhor fazer de graça, não? você não tem como sustentar. Então é uma locução é uma locução de 1 minuto. Você paga R$ 100 na locução de 1 minuto. É tipo, cara, velho, ok, a gente precisa entrar no mercado, mas tá fora. O Sim. sindicato fala: olha, o mínimo que você tem que cobrar é isso aqui. Se você cobrar menos que isso, você vai prejudicar a área inteira. A classe Só que a inteira. gente tá em crise. Então tá rolando um canibalismo absurdo. Absurdo, absurdo. Que eu já tinha visto lá atrás no 3D. Entendeu? Quando Você eu tá vendo a trabalhava com cena se ilustrador. repetir aí. Eu tô vendo a cena se repetir neste novo cenário mundial. Deixa eu te perguntar uma coisa aí, entrar um pouco justamente na profissão mesmo, pra entender algumas coisas que eu sempre tive bastante curiosidade. Você não é o primeiro narrador ou locutor que eu conheço, mas o primeiro que eu converso, assim, de verdade, que não é alguma coisa tipo assim, ó, preciso disso, daquilo e beleza, tá ligado? Altera o texto aí. Isso, exato. Tipo, cara, reduz isso aí, 15 segundos ficou muito, tem que fazer mais rápido. Não É dá, tipo não. isso. Acelera aí, cara. Acelera que não dá. Muda a entonação e você não sabe pronunciar o R. Eu queria entrar um pouco na parte, nas tecnicalidades da profissão em si. Você falou que estudou durante... Quanto tempo foi o curso? Como é que funciona isso? Foi 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. Como é que funciona? O que se aprende num curso É um curso dirigido para locução publicitária ou é Exato. de uma forma genérica? Cara, Como é que É funciona? assim, quando você trabalha com locução, muitas pessoas elas acham que o principal é você ter voz. Não, você tem que ter um tipo de voz, tipo na locução e na dublagem. Não, porque você tem uma voz bonita, você tinha que dublar. Não, mas tipo, não é a voz, mas dicção, leitura. É importante. Você pode ter a voz mais linda do mundo. Se você não souber ler, Sim. entendeu? E você não tiver uma dicção boa, não vai funcionar. Então, o que é passado no curso é todas essas técnicas para você ter uma leitura fluida, trabalhar a dicção, trabalhar as formas de interpretação, porque a narração, a locução, seja ela publicitária ou uma narração para texto, você é um vendedor. A voz é a venda. Então, quando você ouve o Walker Blas falando na HBO, não perca hoje à noite na HBO, você ouve aquela voz daquele cara, ele pode falar qualquer coisa, você vai comprar a ideia daquele cara. Na entonação daquele cara, ele fala com você e você... Eu preciso prestar atenção nesse cara. Você tem, mas me corrige num ponto aí. Você falou que a voz, de fato... Eu entendo o que você quer dizer, que tem coisas talvez mais importantes do que necessariamente o timbre exato da sua voz, mas... Por que há um consenso de algo tão familiar quando você coloca uma voz mais grave, mais sedosa? Qual é a ideia disso? Porque a maioria dos narradores, a maioria dos locutores, você acabou de dar um exemplo aí, é bem colocado dessa maneira, tem um tom mais grave. Por que isso? É um direcionamento natural do mercado? É um gosto normal do ser humano? Sei lá, qual que é a ideia disso? Então, não tem uma questão do mercado. Se você for pegar por propagandas, se você pegar e ligar a sua TV e deixar passando só propagandas, contanto que não seja aquele canal onde tem a Silvia Design, Maravilha.
que eu acho lindo aquilo, eu sou apaixonado por aquela A mulher. Silvia é dos móveis, como é que chama É aquela parada? exatamente ela, é o Shoptime, eu acho, cara, é o melhor canal do Maravilhoso. planeta aquilo. Eu acho que é o Igor Guimarães que escreve tudo que aquela mulher fala, porque não é possível. Cara, ela parece um. Eu não vou falar nada, mas eu sou apaixonado por você, Silvia. Ela parece um boneco de ventríloco que criou vida. Cara, aquilo é incrível. Mas uma das coisas que tem é assim: dependendo do assunto, o tom de voz, ele vai vir um tom mais grave. Uhum. Se você quer colocar uma venda de um carro que é um carro muito ferrado, vai vir, o mercado ele vai colocar aquele locutor que tem aquela voz mais aveludada, pro cara que é empresário e blá blá blá. Porque O que é automaticamente da hora é dentro- que a sua cara, quando eu olho, não condiz com o grave com a da sua voz. Já me falaram muito isso. Porque você Mas- parece um cara, parece um garoto. E aí vem uma puta voz e fala assim, porra, é o Cid Moreira que tá aí do outro lado. Tem um cara atrás de mim falando, na verdade. E o que acontece é que eu acho que isso veio com o tempo dentro da sociedade. Homens que tinham a voz mais grave e falavam de forma correta, eles chamavam mais atenção, entendeu? Do que o cara que falava rápido e falava certo, entendeu? Então a gente tem divisões dentro da locução, que é locução de varejo, locução formal, locução não sei o quê. E as vozes graves, elas sempre são vozes de impacto, que a gente chama, né? Então, quase sempre você vai ouvir ou quando tá acontecendo alguma desgraça, trailer de cinema. Todas elas, se você pegar para analisar, elas estão apontando para a mesma direção, que é para puxar você para dentro daquilo que está sendo mostrado. Criar uma É pra imersão ali. criar essa imersão com você. A voz de varejo, que é o cara do, sei lá, não perca essa noite na quarta extra, Aham. promoção linguiça calabresa, blá, 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 que o cara fala muito rápido, né? É maravilhoso. É só, cara, ele só tá passando informação ali, porque tem que ser rápido. Então você só vai ouvir aquilo que te interessa. Aí você fala, não, linguiça não, arroz não. Porra, peraí, salgadinho eu quero, danete eu quero, beleza. Então, você só captura aquilo. Agora, quando você tem uma voz mais poderosa, uma voz que foi trabalhada, que o cara pegou na interpretação, você vai parar na primeira palavra que o cara falar. O Walker Blas, como eu falei da HBO, ele trabalhou anos na Band, é um dos caras as vozes mais incríveis desse Brasil inteiro. O cara, se ele começar a ler uma receita pra você, você vai parar e vai falar, caralho, esse cara é incrível. Que receita fantástica. Ele tava falando uma receita de ovo frito, tá ligado? Você vai prestar atenção no cara, entendeu? Então, esses poderes, o diretor, quem faz a seleção de voz, muitas vezes é o cliente que seleciona, né? Não, eu quero esse cara aqui, o diretor vai ter uma visão e o cliente vai ter outra, mas é pensando em fazer essa captura com a voz, entendeu? E aí tem esse inconsciente coletivo que acha que pessoas com a voz mais grave têm, sei lá... Talvez eles geram algum tipo de mais respeito. credibilidade, né? Parece isso, né? A gente tava brincando aqui de Cid Moreira, a gente tava brincando aqui de, sei lá, de William Bonner. Esses caras têm uma voz muito nesse tom aí, né? Muito, falam mais ou menos assim, né? A gente já vem da cultura popular, a gente sempre teve âncoras. A gente nunca viu um âncora de jornal com a voz do Cid do Era do Gelo. Entendeu? Sempre teve, os caras sempre tiveram aquela voz de olá, boa noite. E hoje o Brasil está, né, sempre foi dessa forma. Então, isso dentro do inconsciente coletivo, eu acho que cria essa sensação, né, de tipo credibilidade, entendeu? Sim. Credibilidade. E aí, quando as pessoas encontram pessoas com um tom de voz que é um pouco mais elevado, mais grave, né, as pessoas ficam um pouco tipo, tá, esse cara tem alguma coisa. Entendeu? E no final, não tem. E eu demorei muito tempo, isso é engraçado, que eu demorei muito tempo para perceber que quando eu falava, as pessoas paravam de falar. Eu tinha um poder e eu nunca soube disso. Caraca, isso é um puta poder, inclusive. Porque como eu não tinha confiança em mim, eu nunca prestava atenção. Para mim, eu era o cara que nunca fui popular. Pega essa. E aí, então, eu tava em algum lugar e eu começava a falar e de repente ficava um silêncio em minha volta. E eu tenho 1,90 m. Então, a galera, por algum motivo, quando eu começava a falar, eu pegava toda a atenção de todo mundo e fazia assim com ela. E todo mundo, eu podia estar falando qualquer merda. E tava todo mundo olhando pra minha cara. E eu só fui me tocar disso depois que eu fui fazer o curso de locução. Depois que eu comecei a estudar, que eu falei, mano, quando eu falo, a galera para pra me olhar. Porque eu não sei.
Deixa eu te perguntar uma parada. Porque a primeira vez que eu entrei na tua live, o Bruno faz lives, a gente vai abordar esse tema daqui a pouco aqui na Twitch, mas independente disso, a primeira vez que eu entrei na tua live foi o Léo, né? O Duck, Leozinho, esse lindo, maravilhoso que, canalha. que nos conduziu até lá. E a hora que eu ouvi, isso que você falou faz muito sentido, porque tem, de fato tem esse timbre, essa forma de falar, tem um magnetismo que faz, né, as pessoas pararem e prestarem atenção, e eu parei e falei, carai, puta voz, e fiquei prestando atenção, você não tá falando nada, você tá falando uma puta groselha qualquer, tipo, sanduíche de goiaba, alguma coisa qualquer, assim. E aí eu comecei a prestar atenção, e agora conversando contigo, eu consigo prestar atenção no mesmo ponto que eu quero trazer, que é justamente o quê? Depois que você fez o curso, depois que você começou a enxergar esse poder que você tinha na voz ali, que você conseguia transmitir uma mensagem através disso, você começou sei lá, não é atuar não é a palavra que eu quero. Você começou a montar as frases de uma maneira propositalmente, ou talvez inconscientemente, porque você fala de uma maneira bem dividida, você consegue fazer pausas que dão acentuações para coisas mais importantes. Então você tava falando uma frase completamente banal agora há pouco. Você fez uma pausa e aí a hora que você reintroduz a frase, é tipo assim, caralho, ele vai contar um negócio muito foda. E a goiaba é amarela. Porra, isso não tem importância nenhuma. Então, enfim, isso é treino, isso é inconsciente, você sempre falou dessa maneira. O negócio é sempre montado assim ou não? Qual a impressão? Cara, eu acho que não é treinado, tipo assim, não é uma coisa que eu fico parando pra pensar e, não, neste momento agora eu vou falar mais assim, blá, blá. Quando eu faço isso, né, é Tá, muito óbvio. Quando eu desço o tom mais, é por causa disso, é pra impressionar um pouco. E tá. existem momentos que sim, eu faço isso, só que fazia, porque eu parei, porque eu tomei uma carcada de um diretor, mas eu tomei uma carcada nele. Eu vou até explicar a história. Eu tava no Conta. estúdio de dublagem e entrou o Júlio Franco. O Júlio Franco, o Não sei quem é. dublador, o narrador, você sabe quem é? É o narrador do Discovery Channel. Puta, é Desde claro que eu sei quem é. 1900 e Guaraná com rolha. É a voz do Discovery Channel. Perfeito. E aí ele entrou e eu olhei e falei, meu Deus, é o Júlio Franco. E aí ele, olá, boa noite, tudo bem? E aí, Júlio, tudo bem? Você mandou essa. Eu mandei essa, aí eu só vi o diretor, que é o dono do estúdio, atrás dele, cruzando o braço. E ele fez assim. Aí ele, nossa, que voz bonita a sua. Aí, quando eu fui falar alguma coisa, ele falou, é bonita a voz dele, mas não é essa. Aí eu... Aí ele, tá impostando a voz, não é, tá impostando a voz. Aí ele mandou também, né? Aí ele já mandou uma tal, e eu falei, né? E aí eu comecei a perceber que, tipo, tá, pra que eu vou ficar impostando a voz? Entendeu? O meu tom de voz é esse, ponto final. Se eu quiser, eu posso deixar ele mais grave, blá, 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 eu posso, mas não é esse o objetivo. Então, quando eu tô falando, muitas vezes não, é sempre, o meu cérebro funcionando dessa forma. Uhum. E eu acho que o fato da locução me ajuda a pensar automaticamente em deixar tudo articulado, deixar as palavras separadas de uma forma que as pessoas entendam. Uhum. Que foi uma coisa que a locução me trouxe, porque eu sempre falei muito rápido. Quando eu entrei no curso, eu parecia o Scadman Jones. Lembra do Scadman Jones? Eu pegava o texto e eu começava... E aí, tipo, o texto, 30 segundos. E eu, com 18, eu tinha terminado o texto e o cara falou... O professor ficava olhando pra minha cara e falava, cara, então, você lê rápido, né? Bem, não entendi porra nenhuma do que você falou. Volta tudo. Porque, cara, era um pau da porra. Eu não errava uma palavra, mas interpretação não existia, ponto não existia, vírgula, vai pro inferno, entendeu? Então, eu comecei a reler. Começar a ler com calma. Não tem que ter leitura dinâmica, tem que ter interpretação. Entender. Foda isso que você tá apontando. Palavra de valor. Dentro da locução, você tem palavras-chave que você tem que colocar para cima ou para baixo, você deixar ela passar ali em branco, não é o que mais importa, né? E aí, automaticamente, ter o conhecimento disso me traz essa forma de falar. Se você for trocar ideia com qualquer gente, com qualquer pessoa que trabalhe na locução ou com locução, né? Você vai ver que eles sempre falam mais ou menos dessa forma. Então, Sim.
E aí, à tarde, eu saí, fui comprar um pão e blá, blá, blá. Cara, parece que Que você a tá vida narrando a inteira vida. tá sendo narrada. Você fala Exato. com os caras de rádio, principalmente rádios mais do Nordeste e Norte, que o pessoal eles dão uma encorpada forte na voz. Cara, é muito engraçado você falar com eles, porque eles estão full time na rádio, assim. É o tempo inteiro, olá, bom dia, tudo bem, como você está? E blá, blá. Esse tipo, cara, você. É sempre o Claudinei querido da Litoral FM pedindo uma pizza o tempo inteiro. É exatamente isso, cara. É um pouco assustador. Mas eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você acabou de falar. Mas é Que eu foda, falo porque dessa forma. é muito perceptível. Você pontuou ali o resto dos elementos que me faltaram ali pra completar a ideia, que é justamente esse. Assim, você tem uma dicção, pelo menos eu escutando aqui, em frases simples, eu entendo palavra por palavra do que você tá falando, eu entendo as vírgulas que você faz, o silêncio que você deixa pra talvez anunciar uma outra frase ou colocar algum ponto que talvez seja mais importante. E é interessante porque eu pensei que talvez fosse proposital, mas não, é natural. Talvez você já fez tanto que ficou natural. Deixa eu te perguntar uma outra coisa que isso eu sempre tive bastante curiosidade. A gente gravou recentemente um NFP sobre música aqui, né? Trouxemos convidados maravilhosos para falar sobre música e tal. A gente tava batendo um papo. E aí, me ocorreu uma coisa que agora que eu ia conversar contigo, eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Falei, porra, a galera, normalmente, a galera que canta tem uma preocupação muito grande, especialmente os que levam a sério, que são definitivamente profissionais e usam isso, né? Eu lembro que uma vez escutei o Chitãozinho Chororó no Danilo Gentili, e o Chororó contou uma história bonita pra caramba sobre que a voz dele é a enxada dele, né? Fazendo uma referência à Sim. roça e tudo mais. E ele deveria cuidar da voz como um roceiro cuida da sua enxada e tal, enfim. O cara que trabalha com locução, você se preocupa em cuidar da voz, em, sei lá, eu vou falar qualquer idiotice aqui porque eu não manjo nada. Tomar gelado, beber álcool, fumar. Eu tô falando qualquer coisa que eu acho que prejudica a voz, eu não sei nem se o faz de verdade. Ou Sim. não, é meio tipo, foda-se, vamos que vamos. Cara, eu vou te falar assim, a real. Eu sou o pior exemplo pra isso. Eu Tá. deveria cuidar mais da minha voz. Mas quem trabalha com a voz é o ganha-pão. Se você não tiver voz, dane-se. Você não vai conseguir trabalho, você não vai conseguir nada. Mas tudo que você falou faz mal. Tudo que você falou faz mal. Quando eu estava fazendo, porque eu cheguei a começar a fazer um curso de dublagem, eu tava o Zé Maçã. Eu tava o garoto da maçã. Era todo dia comendo maçã, porque a maçã realmente ela limpa. Uhum. Ela deixa a garganta limpinha e tal. Mas eu não sou um bom exemplo. Eu tomo gelado, eu tomo café como se não houvesse amanhã. Tudo que não é para fazer eu faço, tá? Então não sirvam de exemplo. Mas é necessário os mesmos cuidados que um músico, né, que se leva a sério, que faz aquecimento, blá blá blá, faz. Quem faz a locução também deve. Como eu não tenho mais banda, por exemplo, então eu não esgarço mais a minha garganta que nem eu fazia antes. Então o exercício que é feito é sempre um aquecimento antes de você começar a fazer o texto, a pegar o texto, e depois você faz mais um que é para você relaxar as suas cordas vocais e você não ter problema, né? Deixa eu te E isso interromper mais uma vez. bugou? Boa. Bosta. Eu vou dançar um sambinha agora enquanto isso. Beleza. Você vai lá. Foda, tá foda isso Aê, aqui. voltamos, voltamos. Tá O vendo? É por isso tranca. que você. Ô, Naga, o tranca-mic hoje tá trabalhando O bravo. Tranca-Mic tá pegando num nível hoje, velho. Mas então, se vocês não fizerem os aquecimentos, vai acontecer isso. Você vai estar no meio de um podcast e vai travar. É isso. Mas o que eu tava falando, não sei se saiu, aquecimento antes de fazer a locução, de você pegar o texto e depois fazer um exercício para você relaxar, né? Antes, quando eu tinha banda, era um inferno. E dependendo do ritmo de locução que você vai pegar, Você né? cantava? Desculpa te interromper, ou não? Eu cantava, de vez em quando, eu cantava mal e porcamente, assim, bem Tá, vergonhoso, ok. né? E se você não fizer esses exercícios, a sua voz vai para o espaço muito rápido. Então, você vai aparecer pigarro, sua voz vai ficar cansada. Então, você não vai render. E quando você aquece a sua voz vira outra coisa. Todo mundo. Isso é uma coisa que é todo mundo. Se você aquecer a sua voz, você deixar as suas cordas vocais mais relaxadas, a sua voz
melhora infinitamente. Indiferente de locução, é importante as pessoas entenderem também que você falar bem é importante. Uhum. Você saber se comunicar, você fazer a sua voz ser ouvida é importante para qualquer área de atuação. Entendeu? Indiferente do que você Sim. trabalhe ou que venha fazer. Faz todo sentido, inclusive, né? Você é Parecia muito que eu ia mais. vender um curso agora, né? Eu achei que ia Você tá- terminar com. E aí você E acessa agora o meu você site. pode comprar o meu curso. Você pode ligar para 190 e pedir o meu curso lá para eles, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero entrar um pouco na área de equipamento, né? Microfone, mesa de som. Não de forma muito técnica, mas só para entender uma coisa muito simples. Trazendo o paralelo aqui do lance da música que a gente tava falando outro dia. Normalmente as pessoas, claro, você precisa, sei lá, para você gravar alguma coisa, você precisa de um microfone, obviamente. Mas, independente de um microfone, o microfone ele não vai fazer o milagre nem o trabalho para você. Então eu tenho certeza que se você tiver um microfone de, vou falar qualquer coisa, de R$ 500 ou um microfone de R$ 50.000, lógico que há diferença nesse som, na captura, na qualidade e no que mais você pode dizer ali. Mas, obviamente, se você pegar, como chama o locutor da HBO, que você mencionou 2 vezes? Nossa, o Walker Blass. O Walker Blass, em qualquer um dos dois, ainda vai ser o cara. Então, tipo assim, não é o microfone que vai dar toda essa diferença. Não. Você concorda com essa afirmação? Isso é real? E para você ter um setup mínimo, quanto, sei lá, como é que funciona? É simples? Não é muito caro? Como é que rola isso? É assim, hoje em dia tá foda. Hoje tá muito caro, né? Dentro da locução, ou de qualquer outra coisa. Eu acho que as ferramentas, obviamente, são importantes, elas vão te dar condições melhores, mas se você não souber fazer, não vai adiantar. Uhum. Você pode ter um Shure SM-78, você pode ter, sei lá, um microfone de R$ 45.000 da Telefunken, que é um sonho, Uhum. mas e aí? Você tem que ter se você não estiver estudando, se você não estiver praticando, se você não estiver treinando isso sempre, você não vai conseguir puxar o melhor resultado. E dentro da locução, assim como dentro da narração, dublagem e música, você tem todo um pós-tratamento. Então, se você tiver um microfone que não seja tão potente, o técnico ele vai pegar a sua voz e ele vai deixar a sua voz, ó, bonitinha. Redondinha. Ele vai deixar a sua voz redondinha, grave, agudo. Então, o mais importante é você estudar. É você focar que as ferramentas, se você conseguir se virar com ferramenta inferior, meu queridão, quando você tiver com as ferramentas que são as corretas, cara, você vai estourar. Eu fiz isso no 3D, eu tinha um Pentium 4 Uhum. e eu trabalhava com 3D, velho. Entendeu? Eu renderizava as coisas, era thumbnail. Demorava um mês Demorava- e meio. Para eu conseguir renderizar. E sobre valores de equipamento, o mercado tá muito caro, entendeu? O que você precisa? Aqui uma das coisas que eu tenho a vantagem é que o quarto onde que eu fico é pequeno. Entendi. Então, eu não fiz um tratamento decente de isolamento, nada. Mas aqui atrás fica isolado e eu tenho... Ai, que eu não vou conseguir mostrar. Eu Algumas tenho espumas. Não é nem espuma. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Mas é uma espuma em específico, Tá. que é o quê? Ela emula, ela segura o som, só que eu só coloco ela no microfone. Deixa eu ver se eu conseguir pegar ela aqui na caixa rapidinho. gente. Beleza. Rapidinho. Porque hoje, assim, o que você precisa? Um microfone, obviamente, uma interface de áudio, ou se você tem microfones USB, que você pode gravar, e, logicamente, um software, que pode ser até um software gratuito que você pode usar. Tá? Peraí, rapidinho. Tá. Eu vou dançar mais um pouco aqui. Fazer uma outra dança, agora fazer um negócio. Pronto, é isso aqui, ó. Desculpa. É isso aqui. O que é isso exatamente? Isso daqui é uma gambiarra, né? Quando você tem um estúdio muito pequeno, ou você não tem espaço, o que você faz? Você usa uma estrutura como essa. Ela pode ser redonda. Essa daqui foi um amigo meu que fez para mim nesse formato cilíndrico. Você coloca o microfone aqui dentro. O que vai acontecer? O som não vai reverberar. Perfeito. Entendeu? Aham. Existem outros formatos que é em concha, que você cria uma concha aqui atrás do microfone para o som ficar só aqui. Esse isolamento nunca vai ser igual ao isolamento de um estúdio, mas é funcional. Era isso que eu ia perguntar, porque hoje em dia com o negócio da pandemia, e aliás, né, é uma possibilidade de você, de repente, trabalhar em casa, desde que você tenha uma condição mínima para isso, né?
Cara, eu acho que são pouquíssimos os locutores, só a galera que é muito grande, que é chamada para ir para trabalhar no estúdio, né? As Entendi. primeiras vezes que eu fiz, né, quando eu fiz, por exemplo, trabalhos para Casa Cor, aqui em São Paulo, eu fui fazer em estúdio, né? Eu fui ser dirigido lá e mas a grande maioria eu faço todos, acho que 95% dos meus trabalhos, todos eles são home office. Eu, Legal. o diretor me passa todo o direcionamento. O Uhum. diretor me passa o direcionamento, olha que frase. Então, o diretor me dá todos os caminhos Aham. e ele fala: ó, eu quero a locução desse jeito, desse jeito, desse jeito. E eu, para evitar ficar fazendo retrabalho e para não tomar nem o meu tempo nem o dele, eu já faço 3 versões da locução. Ah, E aí eu interessante. mando 3 versões para ele. E aí ele fala, cara, eu gostei mais dessa daqui. E aí dentro de cada versão eu crio alterações das frases para ele ter material para ele recortar e trabalhar. Então em uma tacada eu resolvo rápido os trampos, entendeu? Legal. E aí tipo vai de cada um. Mas o meu material aqui, por exemplo, o meu equipamento é um microfone. Eu tô com um Behringer C1, tá? Que é um microfone de uma marca nacional. Uhum. E eu tô com uma Foxrite, que eu tenho uma interface de áudio, né? E aí eu tenho 2 softwares, né? Eu posso gravar no Audacity, que, Esse é que aquele ele é free, gratuito, né? é o gratuito, e o gratuito, e eu tenho também meu Deus, o Pro Tools, Sim. né? E aí eu tenho o Pro Tools que ele veio com a interface de áudio, né? Uhum. Ele é quando você compra essa interface, você ganha uma key para Uhum. usar. E cara, só que o meu trabalho eu não edito o som. Então é muito fácil. Eu gravo, recorto, tiro o ruído que tiver, mando para o pessoal trata e acabou. Então, com o mínimo, né, e o PC que você vai precisar, obviamente, Claro. você consegue resolver. Mas, se você não tiver nada disso, ainda dá para você gravar com o celular. Sério? Por incrível que pareça. Um carro e um celular é a solução gigantesca para qualquer locutor. E Caracas. isso não é brincadeira. Você tem microfones, por exemplo, o iPhone ele tem um microfone que é absurdo para ele, que é um microfone que você encaixa nele, ele tem uma cápsula redondinha e, cara, para Uhum. fazer locução com aquele microfone e o iPhone, é você entrar dentro do carro, acabou, você resolveu o seu problema. Você não tem barulho, você não vai ter reverberação, você não vai ter nada. Ele vai ficar com um som aveludado absurdo, entendeu? Caraca, que E aí foda. e você tem as gambiarras, né? Se você não Aham. tem condição de colocar espumas na parede, abre o guarda-roupa e coloca o microfone lá dentro, coloca as roupas lá dentro e grava. Entendeu? Você Vai tem rolar. N coisas. Você quer deixar a voz mais aveludada? Pega um edredom, joga por cima de você e grava. Entendeu? Aham. E isso é muito sério, assim. É basicamente, se você parar pra pensar, você fala, cara, não tem lógica isso, tá? Quando você entra no estúdio, o que você tem? Tem espuma no teto, Uhum. na parede e um tapete no chão. Quando Sim. você tá deitado no seu colchão e você joga um edredom em cima de você, o que você tem? Você tem espuma, 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 espuma. Entendeu? Então, se você para pra pensar nessas Você tá coisinhas, segurando a propagação, né? Você tá evitando você que tá ela volte, segurando o né? som. Isso. Sim. Você não vai ter reverberação do som, o som vai ficar compactado ali e pronto. Uhum. Então, se você for parar para pensar, fazer essas análises, que são meio loucas, na verdade, você consegue resolver muita coisa nesse meio brasileirão de gambiarra. Cara, mas isso que você tá dizendo, basicamente a gente resume, lógico, de forma muito simplificada, pensando no cara que de repente tá querendo começar ou acha legal, a possibilidade se torna muito mais palpável. Porque, beleza, o cara precisa estudar, precisa conhecer, precisa dominar ali as técnicas, mas nós não estamos falando de uma coisa que, puta, você tem que comprar um microfone de 2 pau, uma interface de 500 mil, ou não sei quanto de não sei o Não, quê, montar um Diegão. estúdio. Diegão, meu primeiro trampo que eu fiz foi pro governo do Tocantins. Aí eu descobri que eu tinha problema de falar governo. Aí eu gravei e eu falava governo. Porque o governo do Tocantins. Governo. Eu falei, Você caralho, eu não tirava o consigo falar R? governo. Por algum motivo eu falava, e as obras no governo do Tocantins? Só que não saía governo. Saía. E as obras no governo do Tocantins? Governo do Tocantins. Governo do. Cara, aí eu fui ouvir. Mano, eu me xingava tanto, porque eu tenho uns surtos quando eu tô gravando, né? E eu, Que da seu hora. imbecil, você não sabe falar R! Eu ficava gritando comigo, velho. E toda vez saía governo. Eu falei, eu sou filho do Lula. Não é possível. Eu gravei, foi um documentário de 5 minutos. Eu gravei com um BM-800, um microfone que na época eu paguei 80 pau.
Tô ligado. Ele é bem famoso aí no Mercado Livre da vida. É o microfone mais popular, é o de fácil acesso. É o microfone de entrada. Microfone condensador de entrada é o BM800, para todo mundo que não tem grana. Eu não tinha, eu falei, mano, eu preciso de um microfone para estudar, para fazer as coisas, e eu peguei o BM800. E eu fiz uma porrada de trampo. Que A foda, galera, mano. e o bagulho foi pra TV e a galera, normal, normal. Ninguém sabe, entendeu? Eu podia ter um puta do microfone, estúdio, blá, Sim. blá. Cara, eu não tinha. O que que eu tenho? Eu tenho isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar ou eu vou fazer? Eu vou fazer. Então eu enchi a cara. Deixa eu te pedir aquele favorzinho maroto pra De você novo, dar aquela. lá vamos, já vamos. Dançar aqui, peraí. Hoje Satanás está aqui no meu computador. Não perca, hoje à noite. É isso, é isso. Pra você que eventualmente tá escutando esse podcast e não tá entendendo, o microfone do Bruno tá dando não é o microfone do Bruno, é o Discord que tá dando uma bugada, que é o programa que a gente usa pra capturar aqui a nossa conversa. E aí eu peço pra ele fechar e abrir o microfone e aí resolve momentaneamente o Provavelmente som. é a NSA que sabe que eu sou um homem extremamente perigoso. Exato. E eles estão me espionando. Ô, Bruno, deixa eu perguntar uma coisa. Na minha época, duas. lá em 1916, mais ou menos, Saudade. Saudade. Saudades. Eu era tão jovem. Se falava muito, você falou de spot aqui, se falava muito de spot pra rádio. Como é que tá isso? Eu sei que existe, obviamente, as rádios existem ainda, mas qual é a quantidade de trabalho que se faz hoje em dia pensando em rádio, visando rádio? É muito, muito pouco? Cara, muitas coisas de rádio, né? Elas já vão todas prontas para rádio. Então, eu, por exemplo, passei por um cast agora que eu fui aprovado para uma marca aí. Obrigado, Vigor, por ter me reprovado. Então, eles contratam uma produtora, obviamente, e aí eles choram o valor. E aí, cara, e quando eu falo chora o valor, meu querido, era um spot para passar durante um ano no Brasil inteiro. Meu Deus. E o valor, eu falei, minha nossa, eu falei, se eu pegar, eu vou ficar rico. Aí o cara falou, não, meu querido. É esse o valor aqui. Eu falei, nossa. Dá pra comprar 2 pizzas e uma coca, né? Triste, eu falei, triste, mas a procura, eu acho que continua sendo a mesma, porque querendo ou não, o rádio sempre foi um veículo de, cara, rotatividade muito alta. É verdade. Entendeu? Por mais que a gente ainda tenha, lógico, hoje a gente tem a possibilidade do Spotify de nós montarmos a programação que a gente quer, certo? A gente ainda tem isso. Uhum. Mas quando a gente precisa de informação, muitas vezes, se você tá sem internet, cara, é o rádio, tá ligado? O Sim, rádio é a opção. sim. É o meio mais rápido de se noticiar qualquer coisa. É verdade. Então, a procura não, ela é um pouco menor, até onde eu entendo, porque eu fiz, acho que spot para rádio foi o que eu menos fiz. Entendi. Até hoje. Entendi. Eu fiz pouquíssimo para rádio, mas para internet e TV é a grande maioria. Internet, eu fiz mais para TV do que para internet. Ainda. Da hora. Não, é interessante ver como o mercado vai se comportando, né? Mas o que você falou também é verdade, porque tem muita rádio aí funcionando até hoje. E é o que você falou, a rotatividade, a quantidade de insert que tem, a quantidade de tempo no ar, porque os caras têm um monte de rádio aí, é 24 Sim. horas direto no ar. Né? Então... E você tem que levar em consideração que hoje, mais do que nunca, o que sustenta as rádios são isso. Porque hoje você não tem mais o jabá. Até onde eu sei, o jabá nas Morreu, rádios né? é irrelevante. Sim. Você não tem mais grandes... Tá, você ainda existem, né, grandes produtoras gravadoras, mas, tipo, cara, se estourou na internet, Exato. não tem o que fazer. O mercado ele não trabalha mais em cima dessa indústria de jogar no rádio, de fazer um monte de CD, de vender disco. Isso é uma parada Exatamente. diferente. Não é mais né? a rádio que determina o sucesso. É o sucesso que vai determinar o que as rádios vão tocar. Entendeu? Teve essa inversão. Entendeu? Sim. E aí, com isso, o foco é vender publicidade. Aham. Mais do que nunca é vender publicidade. A Mariana tá perguntando se você ganhou bem pra gravar pra Twitch. Eu não sei qual é a piada, eu não entendi. Desculpa, Mariana, já existe. Pra gravar pra Twitch? Eu não tô entendendo. Eu não gravei. Temos aí? Você tá escondendo o ouro, Bruno? Mano, se eu tivesse gravado alguma coisa pra Twitch, nossa, o Jeff Bezos, eu ia dar um beijo naquela careca dele.
Nossa, isso aí o Jeff Bezos. Eu falei, olha, vamos tratar aqui das melhorias para os streamers do Brasil. Careca Maravilhoso. arrombado. Mas não, eu não fiz. Ah, o salário, é assim, você tem uma escalada. Agora respondendo de uma forma generalizada, de uma travada, você tem uma escalada dentro da carreira de um locutor, entendeu? Como eu falei no começo, tem gente que tá pedindo, tipo, R$ 50 Sim. por um off. Eu já cheguei a receber trampo de uma grande companhia elétrica que os caras falaram, precisamos de 4 spots para o Natal, aí 4 offs para o Natal, de 15 segundos cada, e eu passei meu preço, eles falaram, não, mas a gente estava pensando em pagar R$ 15. Eu falei, mano, vocês são uma companhia de energia que cuida de todo o Norte e Nordeste. 15 Vocês reais. estão 15, tipo, mano, vocês estão de sacanagem com a minha cara? Aí eu falei, não, mas você vai perder o trabalho. Eu falei, foda-se. Bom, eu vou Não perder precisa tempo essa se eu merda, né? fizer, né? Precisar, eu preciso, mas não, assim, né? Se for pra me prostituir assim dessa forma, é melhor pelo menos sentir prazer. Entendeu? Então, Ó, você quer ver que bizarro o que você falou lá atrás sobre o case que você citou, que alguém escutou sua voz e falou, caralho, ele faz muito bem a voz do Google. A voz da Twitch é o relacionamento que a Mariana fez da sua voz com a voz do Google. Já que grande na Rodrigo. Twitch as coisas são lidas com a voz do Google. é a voz do Rodrigão, grande Rodrigo. Grande Rodrigo, esse pote maravilhoso. Deixa eu te pedir mais uma vez aquela gentileza. Sim, senhor. Gente, eu não sei o que é. Não é culpa do Diego. Minha. Tá. Vou dançar aqui, ó. Tá aqui. Dance. Nossa, Mas não mostre os seios. Não, evidente que não. Tô só. Eu saí de Globo. Voltamos aqui à missa do galo. Né? Cara, você tem vozes que, sei lá, referenciaram ou referenciam o seu trabalho? A gente já falou do nosso amigo da HBO, que eu não me lembro o nome. Mas. Exato. Ou mais algum. Quem mais ali você olha e fala, puta, esse cara aqui, eu tenho que me basear nisso, isso aqui é foda. Quem são esses caras? Sabe o que eu, na verdade, eu presto muita atenção? É a leitura. A forma de falar, entendeu? Então, eu não tenho uma... O Walker Blase é, pra mim, uma referência. Júlio Franco, ele tá dentro das referências, mas tem zilhões de outros nomes, muitos deles eu não vou lembrar agora, mas que eu fico passando por propagandas, por propagandas antigas, como eles faziam, qual é a postura? Por que ele falou aquela palavra? Por que ele fez aquela trava? Né? Porque você tem travas que você faz na garganta, que não é nem a trava de glote, porque a trava de glote é errada. Mas você tem travas, uma palavra antes, você dá entonação numa letra em especial para você não criar um encontro das palavras e ficar mascado. Resolver algumas coisas, assim, que eu falo, cara, isso é genial como ele fez isso. Então eu fico prestando muita atenção nisso, em como as pessoas falam. Entendeu? E eu presto atenção, não é só nos locutores. Eu presto muita atenção em todo mundo que tá falando. Entendeu? Todo mundo que tá falando do meu lado, que tá na Twitch, eu sou muito chato, eu fico prestando atenção. Então, tem vídeo que eu fico assistindo que eu volto 3 vezes e eu falo, cara, ele falou a palavra errada. E eu volto pra ver que o cara falou a palavra errada porque eu não sei. Virou um vício, é automático essa parada. Entendeu? E também é uma forma de eu tentar não ter o problema do governo de novo. Porque quando eu fico vendo as outras pessoas errando alguma coisa, eu automaticamente já crio um alerta na minha cabeça para, quando você for ler um texto com isso, cuidado, para você não ter esse mesmo erro. Entendeu? Eu vou criando essas mini notas mentais para mim. Interessante. Mas o Júlio Franco, o Walker Blas, Cid, o grande Cid Moreira, que esse cara é o maior. Esse cara é o maior, não tem como. É o maior... Tudo que ele fala, ele tá interpretando. Tudo ele passa emoção. E chegar num nível desse cara é surreal. É impossível. É impressionante mesmo, que tem uns caras que é um negócio inacreditável mesmo. Tem uma emoção no que o cara tá falando ali, né? Ele transmite uma parada que a gente falou lá atrás, credibilidade e tudo mais, mas às vezes ele mexe, é uma frase, malandro, você fala, puta... Como dizia um amigo meu, arrepiou os cabelos que ficou até na escova, né? Negócio louco. Exatamente isso. Andy Serkis interpretando. Não sei se você já chegou a ver. Não. Cara, ele lendo... assusta. Ele é ator. Sim. Tá? Ele é um ator e tal.
Mas é aquilo. Ele fez a leitura, acho que foi o ano passado, do Senhor dos Anéis. Uhum. Do Senhor dos Anéis, é. Eu consegui ver um pedaço, porque, desculpa aí a todo nerdaiada, né, tal, mas eu não li Senhor dos Anéis, puta livro chato do O Senhor dos Anéis cacete. você tem que realmente querer, porque você precisa insistir bastante nele. Tem que te insistindo, ainda bem que o Tolkien conseguiu terminar aquilo, porque o velho chato do inferno, Não, mano. mas tem a versão rápida, né? Que é a versão de filmes, né? Você pode ler. Eu preferia a versão com desenho, só ilustrada, entendeu? E aí eles formaram a Sociedade do Anel, e aí já corta e acabou. E aí o Porque, anel mano, caindo em e Mordor aí e caiu. acabou. Não, assim, a história é incrível, mas, cara, eu não conseguia pegar. Tipo, Sim. e a grama de Valfenda era verde. Sim. Verde como não sei o que. E era 15 páginas descrevendo como era a porra da grama verde. E eu sou daltônico. Foda-se se é verde essa merda. Entendeu? Então, o Andy Serkis interpretando, ele lendo o livro, foi assustador. Eu falei, velho, eu preciso ler isso dessa forma. Eu preciso aprender como fazer isso. Tá ligado? Só que ele é um puta de um ator. E o Cid Moreira, ele é só um repórter. Só um repórter. Ele é só a maior voz do planeta. E ele faz isso com qualquer texto. Com qualquer texto. Pode crer. Ele Isso é consegue te perceptível. passar emoção. Entendeu? Pode crer. Você falou aí de ator, e aí eu queria puxar um outro tema que na minha cabeça é um tema próximo, e aí você vai me dizer se é ou não, que é a dublagem. Como é que, Grande dublagem. como é que funciona? Porque a dublagem ali tem um processo de atuação, né? Sim. Ali. Não que na locução publicitária não tenha, não é isso que eu tô falando, que eu imagino que em determinados momentos você vai talvez fazer ali algum tipo de atuação, mas eu imagino que a dublagem talvez seja um negócio mais. A parte de atuação talvez seja um pouco mais elaborada, eu não sei. Como é que funciona? É assim que funciona, aliás, ou não? Cara, dublagem é uma das coisas mais incríveis e difíceis que alguém pode fazer com a voz. É mesmo? Sem sombra de dúvida. Assim, sei lá, não tem como comparar com nada que não soe absurdo. Aham. Dublagem é muito difícil, porque a primeira coisa você tem que interpretar, você tem que saber interpretar. E outra coisa você não tá criando um personagem com a sua voz. O personagem já tá lá. Você é um intérprete da voz daquele cara. Pode crer. Então, tudo que você vai fazer é com a voz em cima das ações dele. Então, você vai se basear na voz original do personagem, obviamente, nos trejeitos, mas muitas coisas não vão funcionar. Então, você vai ter que fazer a versão brasileira, Uhum. que é daí que vem o versão brasileira, Uhum. porque não é só pegar literalmente o texto e colocar o texto, traduzir ele do inglês para o português e colocar igual, porque não vai funcionar. Não, precisa ter Piadas contexto, não vão né? funcionar, você tem que colocar num contexto nacional. Tem que ter. Entendeu? Tem a ver com a cultura do local. É difícil você transcrever E direto, né? é extremamente difícil, cara. Eu comecei a fazer e esse mesmo diretor que eu falei anteriormente, né, que ele falou, para de impostar a voz, seu bosta. Ele, quando eu saí a primeira vez do estúdio de dublagem, eu e uma outra pessoa entramos para dublar, né, para fazer um testezinho e tal. Nós saímos da cabine, ele olhou para nossa cara e ele falou: "Esta é a pior coisa que eu ouvi em 40 anos na história da dublagem." E foi ali que eu comecei a repensar minha vida inteira e falei: "Tá, eu acho que eu sou né?" Mas assim, eu acho que ele deveria ter falado isso? Não, mas tudo bem, né? O cara ele fez, mano, ele tem 40 anos. O Wendel Bezerra começou com esse cara. É só a referência, assim. Beleza. O Wendel Bezerra começou a dublar com esse cara. Então, ele começou a me explicar, eu comecei a treinar, a fazer as coisas, mas, cara, é muito difícil. É muito difícil. Pra você, quem tá achando que é simplesmente entrar lá e bater boca, quer falar no mesmo tempo e tal. Cara, é muita informação. Olha pra tela para você bater a boca, olha pro texto, lembra da interpretação, lembra da respiração, lembra que você tomou um soco na cara e você vai ter que fazer esse soco na cara. Cara, é muita informação. E aí você vê uns caras entrando na cabine de dublagem e os caras resolvem em 15 segundos e você fala, mano, É realmente impressionante. É assustador, cara. Eu tive sorte de conhecer alguns dubladores, ver os caras atuando e é fantástico. É fantástico. E assim, dentro da locução, você tem mais a interpretação do texto. Não é que você está interpretando. Às vezes tem um personagem ou outro que você vai fazer. Mas ali é mais de você, a leitura do seu texto e vender a ideia.
né? Não que a Uhum, dublagem também não uhum. seja, mas ali é a atuação de fato dentro da dublagem. Você tem interesse em dublagem, assim, é uma coisa que você pretende de alguma maneira, em algum momento, enveredar pra esse caminho ou não? Então, 2020 era pra eu ter corrido atrás disso, né? Mas aí veio a pandemia e não Uhum. rolou eu pegar meu DRT. Se eu tivesse com meu DRT, a realidade é que eu já estaria dublando, Olha que foda. entendeu? Eu fiz um trabalho só pra TV que foi, assim, em série, que foi uma série chamada Tudo em Cima, da Nickelodeon, eles regravaram essa série. É a série que lançou o Kenan e Kel. Ah, pode Lá em crer. 1900 e Guaraná com Rolha, foi desse programa que eles surgiram. Uhum. E agora, em 2019, eles refizeram essa série. Aí veio pro Brasil. E aí eu fui convidado a ser o narrador da série. Eita, nós. E aí eu fui pro estúdio. Meu primeiro trampo, eu tava, cara, com um nervosismo absurdo. Mas rolou. E então, não rolou. Por quê? Puta. Cara, meu primeiro trampo, estúdio é time is money. Não dá pra ficar demorando. É tipo assim, Uhum. os horários dentro de um estúdio de animação, de dublagem, cara, da 1 hora até as 2 tem um dublador, das 2h05 até as 3 tem outro. E, cara, é no pau. É Assim, pauleira, não tipo, adianta. é Você não pauleira, pode cara. não Você não, fazer. o cara não tem tempo de, tipo, ficar corrigindo e errar. Cara, é produção na loucura. Entendeu? O cara tem que ser bom, o cara tem que entrar seguro, mandar as falas e resolveu, vaza. Entendeu? E eu não sou esse cara, eu não tinha experiência. E aí o diretor ele não tava com muita paciência, né? Ele tava também resolvendo outra coisa. E aí eu fiquei com um diretor que era novo e tal, e ele também não tava muito saco, não. E aí eu acabei só fazendo a leitura de placa, no final das contas. A leitura de placa é aquele famoso comida para pica-pau. Sabe, lembra disso? Lembro. Então Cuidado, tudo que perigo. exatamente, cuidado. E todas as placas que apareciam eram eu que falava, fui eu que falei, assim, na série. Mas aí a direção também foi lá e cortou um monte os americanos, cortaram uma porrada de coisas da Nickelodeon, assim, mas aí apareciam alguns episódios. Mas foi pra mim uma puta de uma experiência, Claro. cara. Tipo, pra mim, pra muita gente é nada. Mas, tipo assim, eu tenho lá no meu currículo, eu apareci numa série do Ah, Nickelodeon, é cara. foda pra caralho, porra. Minhas professoras achavam que eu ia passar no Datena. Ou, Chupa, 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 universo. eu vou dar mais uma dançadinha enquanto você fecha e abre o microfone que bugou de novo. Ah! Essa é a dança mais sensual praticada na África. Mas voltando ao lance da dublagem, o mercado da dublagem, depois que você consegue se colocar na categoria, é mais forte, é mais pegado? Ou Cara, não? Não eu não tenho muito, necessariamente. eu não tenho muita referência pra falar, porque eu não sou do mercado, e eu acho que eu Aham. já falei algumas coisas do mercado da dublagem que É. podem me prejudicar. Então eu tenho que começar a tomar cuidado, porque eu comecei a saber de muitas histórias, né, Tá. de dentro da dublagem. E porque eu tava dentro do estúdio toda hora, então toda hora eu tava ouvindo alguma coisa. Então, eita porra. É. É assim, se você se firmar dentro do mercado, para você se firmar, você já vai ter que ter uma caminhada grande. Entendi. Porque as pessoas vão ter que te conhecer, vão ter que conhecer quem você é, e você vai ter que ter, cara, ter feito guarda 6, policial 2, juiz não sei o quê, Pode crer. pedestre, até você chegar na pessoa que tem, sei lá, 2 linhas de Aham, fala. aham. É uma caminhada gigantesca. Você vai fazer vozerio, você vai fazer uma porrada de coisa. E com isso você vai pegando experiência, as pessoas vão te conhecendo e logo a- você vai melhorar e assim você vai conseguir espaço. Mas até lá, cara, é muito, muito, muito chão. E também, assim, não tem como negar, existe uma panela Claro. evidente dentro da dublagem. É assim, eu não conheço nada do mercado, obviamente, mas é que a gente sempre escuta falar para todos os trabalhos grandes de 5 ou 6, 7, 10 nomes que estão sempre em todas essas dublagens. Então eu imagino, eu não sei se é uma panela, mas imagino que essas pessoas, com toda certeza, com todo mérito e competência, mas ainda assim né? Duas coisas, né? Além de existir sim um certo protecionismo na área, né? Tem o que eu falei antes, que é o tempo dentro do estúdio de dublagem é dinheiro. Então, se eles não vão ter como colocar uma pessoa que começou agora para ser o protagonista de uma série.
Uma série de 24 episódios. O cara vai ser a pessoa que mais vai ter falas na série. O cara tem que resolver aquela claro. série muito. Ele vai ter que fazer, tipo, 3 episódios, dependendo da série, num dia, ali dentro do estúdio, porque o dublador ele tem um limite de horas que ele pode trabalhar durante o dia. Ele vai ter que resolver isso muito rápido. Não vai dar pra pegar uma série que eles têm que entregar em sei lá, um mês, demorar 3 meses pra entregar. Uhum. Porque tem os contratos, tem tudo. Então, o que que acontece? Os dubladores mais competentes, né, os mais conhecidos, a galera que já fez, não é porque eles são mais conhecidos, mas porque eles já têm mais rodagem, eles já Sim, trabalham há muito mais tempo, eles vão resolver isso muito rápido. Você entrega qualquer trabalho na mão do Wendel Bezerra, do Briggs, desses caras, os caras vão resolver o trampo muito rápido. claro. Muito, muito rápido. E também tem a escolha do estúdio. Porque, até onde eu sei, para todo papel existe uma seleção de 3 a 5 dubladores, Uhum. entendeu? Isso para papel principal, Protagonista, cara para grande e tal. protagonista e tal. E aí é o estúdio que define, entendeu? Muitas vezes. E aí, se o estúdio já conhece o dublador, já fez um monte de trabalho com ele, cara, é esse cara, vem pra cá. Lógico, Entendeu? não, Vem pra não. cá. Normal também, afinal de contas, você trabalha com o cara há 20 anos, você sabe da competência do cara, não tem por É, que você chegar e falar, ah, não, hoje. você não vai apostar no É. duvidoso. Hoje eu vou A- falar, ah, vou dar aqui pra esse cara que nunca fez nada fazer esse papel. Não, Não, é né? loucura. Isso pode ser problema pro estúdio. Tem várias tretas nessa área, cara. Mano, tem. Deixa quieto, eu não vou falar nada, porque senão nunca eu vou entrar. Nunca eu vou entrar na área. O, Se eu o, começar a soltar o pouco que eu sei, meu Deus do céu. o Cassiano tá perguntando o que, que você acha do Márcio Seixas. Eu não sei qual é a piada, mas tem uma piada aí. Nossa, o Cassiano é um arrombado. O Márcio Seixas é foda. O Márcio Seixas é uma das vozes que eu sempre fui apaixonado pela voz dele. Mas aí eu comecei a descobrir as coisas, como todo mundo que tá aí na internet pra ver. Eu não tenho nada pra falar do cara, porque eu não conheço ele, Uhum. né? Eu não conheço ele. Mas tem o dossiê Márcio Seixas na internet, quem não sabe, dá uma Eita, pesquisada aí. nós. Eu não tenho o que falar do cara, eu não conheço o cara. Eu não Ok. conheço o cara. Se eu for julgar o cara pelo que tá lá no vídeo, tá, o Batman é um grande do arrombado. É basicamente isso. É basicamente isso. O Batman da Liga da Justiça é um arrombado. Se for baseado naquilo, mas eu não conheço ele, então. Perfeito, perfeito. Não, não podemos julgar quem não conhecemos, não é Não, não. verdade? Só com base na informação que eu tenho ali no vídeo do YouTube, né? E que o Guilherme Briggs é um ser execrável, segundo ele. Meu Deus do céu. Deixa eu te Eu não perguntar vou uma pra outra cadeia. coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você imita gente, Não. pessoas, você faz vozes e coisa do tipo? Não. 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 Eu sou péssimo, nunca trabalhei esse lado meu. Nunca, eu sempre fui meio tipo, sei lá, nunca foi meu interesse imitar, É mesmo? né? Eu tentava imitar, sei lá, nem personagem de desenho. Eu tive em algum momento, quando eu era adolescente, que eu conseguia fazer a voz do Munra. Não faz sentido, né? Porra, isso é bom, hein? Eu fazia isso, eu tentava. Aí depois eu perdi, eu não consegui mais fazer. Mas eu nunca fui o cara que ficava tentando imitar o Silvio Santos. Porque Aham, assim, eu acho que dentro do grupo social que eu convivi ali, já tinha esse cara. pode Já crer. tinha um cara que era o cara que saía imitando todo mundo. Aí imitava o Silvio Santos e blá blá. Então eu falei, tá, esse não é o meu papel. Qual que é o meu papel nesse grupo? Eu vou tentar descobrir. Então foi deixado de lado esse não talento, talvez, não sei. Fantástico. Deixa eu trocar um pouco de alhos pra bugalhos, como diria a minha Vamos. avózinha. Como é que você foi parar na Twitch, cara? Como é que. Como eu Beleza, tamo lá. De motorista de Uber a locutor publicitário, agora daí a streamer, eu não entendi a relação ainda. Nunca tem. Nada comigo tem conexão. É tudo. Na verdade, tem, né? O que acontece é o seguinte: quando eu comecei a fazer eu vim pra cá e eu tava num momento delicado psicologicamente falando. Eu já tinha todo um histórico já meio cagado, Hum, então eu tava muito balançado. Tava muito balançado. Então eu comecei a fazer terapia. Tava indo tudo bem em 2019 e 2020 tudo certo, vamos começar o ano, vai ser ótimo, tal, pandemia. E em 2019 para 2020, eu estava num processo de tentar trabalhar as minhas crises de ansiedade. Elas tinham começado a diminuir e eu estava nesse processo. E quando veio a pandemia e o lockdown, eu comecei a voltar a sentir as crises. certo. Então eu ficava dentro do meu quarto, sozinho, quieto, preocupado, pensando um monte de coisa, com ansiedade. E aí um amigo me chamou.
um comediante stand-up, Daniel Pinheiro, ele me chamou pra participar de uma live dele. Ele, cara, tô fazendo umas lives na Twitch e tal, e eu sabia da existência da Twitch, mas eu não entrava na Twitch. Não tinha nem um app, não tinha nem conta na Twitch. Aí eu falei, Aham. tá, vamos lá. Aí eu criei a conta pra participar com ele, comecei a fazer. A gente começou a fazer umas transmissões de uns games, eu comecei a jogar com ele. E eu falei, tá, cara, é legal porque dá pra ficar conversando com as pessoas enquanto eu tô Uhum. jogando. E aí um belo dia eu tive uma crise e o Cassiano sempre ficava falando, cara, faz uma Twitch pra você, eu acho que vai dar certo, vai ser legal. Só que ele tinha uma visão da Twitch, né? Eu dentro da Twitch. A minha visão era simplesmente ter pessoas pra ficar trocando ideia, tá ligado? Então, em 10 de julho de 2020, eu criei o meu canal. Aí, no final de julho, eu comecei a fazer as minhas primeiras lives. E aí, a minha ideia era simplesmente essa: trocar ideia para não ficar sozinho. Ter pessoas que aparecessem ali, seja lá quem fosse, de onde fosse, para trocar ideia comigo e eu ficar jogando, a gente jogar junto. Porque eu nunca tive grupo para jogar junto, Uhum. né? Eu sempre fui o nerd do grupo, né? Os caras da minha rua e tal, era sempre eu que era socado em quadrinho, viciado em game, e os caras eram de outra vibe. Então eu nunca formei um grupo, né, em curso, escola, nada disso pra ter essas pessoas. Então eu falei, talvez seja uma chance minha, né? E principalmente pra tentar controlar minha ansiedade. E eu falei, até dezembro eu acho que tem umas 50 pessoas me seguindo, né? Eu falei, até dezembrão tá tranquilo, 50 pessoas eu acho, umas 3 vão estar lá falando comigo. E aí, tipo, em dezembro eu tava com 1.000 e poucas pessoas me seguindo. Eu falei, tá, o que que tá acontecendo? Eu não sei. Tanto que eu cheguei no número 1.000 na Twitch, eu falei, tá, significa alguma coisa esse número? Eu não sei, tá ligado? Eu não sei, porque eu não Aham. tava esperando isso, né? Antes disso eu já tinha entrado no time da Red Dragon, de streamers, porque eles me ouviram, me chamaram, e eu falei, tá, eu simplesmente, eu vou falar real, eu não sei o que eu tô fazendo na Twitch até agora. Tá ligado? Eu não tenho um planejamento, eu não tenho nada. Eu fiz a Twitch pra controlar a ansiedade. Era tipo só isso, tá ligado? Controlar a ansiedade e trabalhar a minha comunicação com as pessoas. Cara, mas Eu, fantástico, porque você que acaba cruzando, eu tenho certeza que nessa sua trajetória aí na Twitch, você já deve ter cruzado com muitas pessoas que também estavam precisando de alguém pra trocar uma ideia ali, pra passar um tempo para não talvez não pirar, não olhar pra outros problemas, pra poder dar uma desligada. E isso é muito foda, cara, porque é uma comunhão de pessoas ali se ajudando, né? cara, no começo, eu cheguei eu tava um pouco preocupado, que quando começou a aparecer pessoas na minha live, eu comecei a ficar preocupado, que eu falei, tá, o que que eu tô fazendo e o que que eu posso fazer e o que que eu não posso fazer. Porque se tem gente vindo aqui, é porque essas pessoas estão vendo alguma coisa em mim. De alguma forma, né, não me sentindo nada disso, mas eu posso ser uma referência positiva ou negativa. Claro. Então eu tenho que pensar muito bem no que eu tô fazendo, tá ligado? Então eu coloquei algumas regras pra mim que eu não ia fazer, tipo beber na frente da câmera eu não ia fazer, porque eu não sabia a real idade de quem tá me vendo, entendeu? Por mais que todo mundo saiba, né? Eu falo, mano, ó, eu fumo cigarro, eu bebo, mas vocês não vão me ver fazendo isso na câmera, tá bom? Ponto final. Porque eu sou muito sincero. Eu não sou um personagem dentro da Aham. Twitch. Eu sou o que eu sou e ponto final. No começo começou a vir uma galera que vinha falar sobre depressão pra mim. Trocar ideia sobre Olha. isso. E aí eu saía da live, ia trocar ideia. É tipo assim, uma das coisas mais fodas que eu consegui fazer nesse período de live foi fazer com que o menino fosse internado numa clínica pra ele se cuidar. Porque ele tava muito mal. E Aham. eu fiquei conversando com ele, falei com a família, e aí eles conseguiram uma internação pra ele, por vontade, não foi compulsória, nada disso. Ele foi ficar um tempo, e aí, tempos atrás, ele apareceu de novo, falando que, que tava bem, que ele tava sendo medicado. Então, tipo, essas paradinhas, essas pequenas coisas, eu fico, tipo, tá, talvez eu não faça as coisas tão sem planejamento, eu só não sei qual é, mas tá funcionando, tá Não, mas ligado? foda pra cacete, porque esse nível de suporte que você conseguiu dar pra esse cara, por exemplo, que você citou aí como exemplo, porra, já valeu. Se você não tivesse mais, se não tivesse aparecido ninguém na sua live até hoje, e tivesse só esse malandro, já teria valido a pena Ah, total, né? tem. É assim, o que eu falo, eles ficam me chamando de boomer, mas assim, é, Pera aí, fecha e abre, eu vou dar uma dançadinha aqui que seu microfone bugou de novo. cara,
Eu vou fazer um. Eu não aguento mais o microfone. Vou tacar fogo em mim, fazer cosplay do motoqueiro fantasma hoje. Pera aí, que agora eu acho que fechou muito rápido, porque ele bugou de novo. Bugou? Tá bugado. Ai, cacete. Fecha e conta até 3, pra dar pra eu dançar Conta aqui, ó. até 3. Um. Depois do 1 vem o... Esqueci o número mesmo. Faz o Vê rebolejo. se voltou agora. Voltou. Rebolejo. Então, a galera fica me chamando de boomer, né? Mas eu acho que, tipo, eu sou o rei do clichê. Eu sempre falo, gente, todos os clichês que a galera falava, eles são reais, tá? Só que, assim, existem formas de falar. E véia é chato pra caralho. Só que adolescente tem que acabar. Né? Só que a realidade é o seguinte, seria tão bom se tivessem, por exemplo, quando eu era mais novo, tivesse uma galera que tivesse chegado em mim e falado, cara, é o seguinte, você pode fazer isso, isso, isso. Você tem que confiar em você, tá ligado? Seus pais estão fazendo coisas que, tipo, não é assim, tá ligado? E me começassem a, pelo menos, me mostrar uma segunda opção, uma terceira, alguma coisa, né? Não só que você tá errado, você tá errado, você tá errado. As coisas poderiam ter sido diferentes. Então, ninguém me pediu, ninguém, sabe? Eu também não tô querendo me fazer de mártir, nada disso, mas eu acho que por tudo que eu passei, eu tenho a obrigação de trocar ideia com essa molecada e chegar e falar, mano, então, não é assim, vocês não precisam aceitar isso, não é dessa forma. Se tá acontecendo uma coisa de errada, que nem já aconteceu, de gente vir falar comigo de tipo de questão de abuso, né, que é um tema que eu já abordei, né, que aconteceu comigo, não esconde, entendeu? Porque isso vai deixar cicatrizes lá na frente pra vocês que vão ser muito complicadas de tratar, entendeu? Então eu fico tentando, sei lá, ajudar de alguma forma mínima, obviamente, né? Porque eu não tenho tanto poder, é só a minha voz e eu falando com as pessoas de puxar, eles conseguirem chegar numa versão melhor deles. Eu acho que se for pra resumir, é isso, sabe? É tentar mostrar que tem outras formas e que a parada não vai ser fácil, né? Eu tô aí pra contar minha história inteira, não tenho problema nenhum de falar, né? Mas que se precisar e o que eu puder trocar ideia pra tentar mostrar e ajudar, né? Porque não é a minha verdade absoluta, não existe isso, né? E que a minha verdade também pode não funcionar pra pessoa, mas a gente analisar uma outra opção, ver um outro caminho e tentar chegar num lugar melhor. Eu acho que no final das contas a Twitch é isso pra mim hoje, né? Eu falo que eu vejo que talvez a Twitch possa existir pra mim como um trabalho, né? Só que neste momento eu sou estagiário, eu trabalho todo dia e eu não ganho. Mas é uma brincadeira, porque eu já ganhei o meu primeiro salário da Twitch. Tem gente que ganhou, demorou, tipo, Sim, sei lá, quanto tempo, 2 anos, um ano. sim. Eu, em 5 meses, eu ganhei o primeiro. Eu falei, mano, como assim? Tá Aham. ligado? É um pouco assustador. Mas é isso, cara. E aí eu tô na Twitch agora, fazendo o quê? Gritando. Que eu virei o Cauê Moura da nova geração. Cara, mas muito foda essa perspectiva e esse crescimento, e com certeza isso só aconteceu porque você é um cara que agrega coisas, é um cara que é interessante, que é engraçado e que faz as pessoas, né, e que dá uma diretriz diferente para as pessoas. Eu queria te perguntar, antes da gente encerrar, tem uma série de coisas que eu queria te falar, até depois eu vou te convidar novamente pra gente fazer uma segunda parte dessa conversa. Tem algumas outras coisas que eu Pensei queria que te ele ia me perguntar. chamar no privado. Não, vai ser no privado, o convite, pelo menos. Enrolado em plástico bolha e álcool em gel. Enrolado em plástico bolha é ótimo. Que delícia. Aquele plastiquinho fazendo... E o que eu quero saber é o seguinte, antes da gente encerrar e eu te agradecer, eu queria saber o seguinte. Sabe que esse nosso canal aqui, ele é um canal que, via de regra, tem como prerrogativa o Nunca Fui Popular, que é o nosso belíssimo podcast, e joguinhos de RPG de mesa. Coisa linda de Deus. Era isso que eu ia te perguntar. Você já teve algum contato com RPG de mesa? Você joga ainda? Ou... Já, não jogo faz muito tempo. Eu tinha 2 canais que eu conheço. Peraí. Gosto muito deles. Dancinha? Dancinha. Ah!
Vamos lá. Não perca hoje à noite a triste história de um arrombadinho que tem um microfone que não funciona. Somente aqui, no podcast Nunca Fui Popular. Eu vou usar isso como vinheta de abertura. A gente pode fazer. Então, eu tenho a última vez que eu joguei RPG, antes, o meu primeiro contato com RPG, livro-jogo. Maravilhoso, perfeito. Porque como eu não podia assistir TV, nada, meu mundo era quadrinho e leitura. O que, se você prestar atenção, faz um link com o fato de eu ler e conseguir ter a pronúncia razoavelmente legal. Olha lá. Entendeu? Eu ficava trancado só lendo. É. E aí, um belo dia, apareceu um livro-jogo na minha mão. Eu não lembro quem foi. Ele falou, olha, pega esse livro, toma esses dados e vai se divertir. Eu falei, tá, o que tem a ver o dado? Eu não entendi. Eu falei, o que eu faço com dado? Né? E aí, cara, eu descobri aquele mundo maravilhoso. Eu falei, meu Deus, eu tenho um jogo. Eu tô num filme, eu tô numa aventura. Eu sou um guerreiro anão com um machado. E tipo, cara, que foda. E aí, minha vida começou com RPG e fui mais pro games. E aí depois eu encontrei dois canalhas, Rodrigo Naga e Léo. E a gente começou a jogar, eu comecei a jogar com eles. Mas foi a última vez que eu joguei RPG, foi com eles. Eu era o draconato mais estúpido do planeta. O mestre, que era o Rodrigo Naga, era um psicopata que tava a fim de matar todo mundo. Aí eu tomei a decisão errada, o meu grupo foi atrás de mim e eu acho que eu matei metade das pessoas que estavam no grupo. Conhecendo o Rodrigo Naga, eu posso dizer que com certeza a culpa é dele, não sua. Tenho certeza. Tinha só uma porta, tem uma porta. E entra aí, você entra, tá todo mundo, um exército inteiro te esperando numa sala de 43 metros quadrados. Roda o D20 aí. Rola o D20 aí pra ver o que você vai conseguir fazer. Deve ter caído 2. Aí eu morri. E você nunca, de lá pra cá, você nunca mais teve contato ou coisa do tipo? Cara, nunca mais joguei RPG. Saudades. Tenho saudades. Cara, eu tenho um pouco de medo porque eu sou muito estúpido nas minhas ações. Muitas vezes eu tenho TDA, então eu fico... Mano, e aí, será que eu vou estragar o jogo de novo? Não, cara, não. Isso são histórias pra contar. Você vê que é uma parada que marcou a ponto de você se lembrar até hoje. Isso deve fazer bastante tempo. Né? Sim, faz uns 4 anos. Aí, eu ó, acho. tá vendo? E você tem a história até hoje aí na sua cabeça que o negócio rolou. O Léo tá perguntando se ele vai jogar de novo com o Rodrigo Naga e com ele, olha lá. Eu vou, é claro que eu vou. Assim, por sinal, eu tenho que te responder o seu recado no WhatsApp. Bruno. Diga Joy, papai. Eu vou... Quero começar a te agradecer aqui, desde já, Sim. pelo seu tempo, pela sua boa vontade, por ter topado vir aqui trocar uma ideia, bater um papo com a gente. Pela sua boa vontade de chegar atrasado no podcast e atrasar essa porra em 1 hora. Seu arrombado. Não. Seu arrombado maldito. Se eu te encontrar, eu vou quebrar seus 2 dedos. E imagina, que isso, não esquenta a cabeça que isso acontece. Cara, é uma das exceções, mais exceções das exceções, que é eu não atrasar. Normalmente quem atrasa sou eu e é bastante. Então tá, eu sou um enviado de alguma entidade cósmica pra você pagar pelos seus pecados. Exatamente, é exatamente isso. É isso. Eu sou o castigo que você merece na sua vida. Exatamente. E, bom, te agradecer mais uma vez, de verdade. Eu te agradeço. Pela oportunidade de você contar um pouco da tua história, falar um pouco de locução, falar um pouco de narração, falar um pouco de dublagem. Vamos marcar mais vezes, porque você tem bastante coisa aí, você deixou transparecer que você tem bastante coisa para dividir, e se você tiver vontade com essa divisão, será um prazer escutar essas histórias e conversar sobre essas coisas contigo. Primeira coisa, eu que agradeço. Você tem mais alguma coisa pra falar? Tenho. Você tá me cortando. Fala. Seu mal-educado, como dizia minha mãe. Desculpa. Não. Não te perdoo. E, cara... Eu vou tomar Veja, então. Eu vou tomar Veja. Eu quero dizer que eu passei pela tua live completamente de forma casual, 1 ou 2 vezes ali no começo. E eu senti um clima ali. Você precisou de talvez uns 2 ou 3 minutos para me convencer que valia a pena ficar ali.
Então, independente do que te digam, independente de todo o seu background, de tudo que você já passou na tua vida, você é um cara foda que faz um bagulho foda, que é entreter as pessoas, dar atenção e dar um pouco do seu tempo pra quem talvez esteja passando por coisas que a gente não tem nem ideia do que é. Porque a gente não sabe quem tá do outro lado, como você bem pontuou, eu não sei quem é o cara, quem é a menina, quem é, enfim. E dizer que fiquei bastante feliz. A gente tava conversando hoje, se eu não me engano, hoje é aniversário do Rodrigo Naga, já dei os parabéns, então fica aqui ao vivo os parabéns pro Naga. Parabéns. E dizer que nesse ano aí de pandemia a gente acabou conhecendo um monte de pessoas e pra alegria, pra minha alegria e felicidade, foram pessoas incríveis e, puta, cara, você faz parte desse grupo de pessoas incríveis. Então, obrigado pelo seu tempo, mano. Obrigado. Cara, que foda isso. Eu não vou chorar não, porque eu não posso chorar agora. É segunda-feira. Eu já Segunda chorei não por causa do pode. meu teclado. Foi uma vez que a gente deixou passar. Graças ao Jim. A gente deixou passar a história do teclado. Mas, Diegão, eu que agradeço. De verdade, obrigado por essas palavras. Sempre que precisar, eu tô aqui. Eu sou arroz de festa, se você precisar. Eu tava muito preocupado. Antes. Falei, mano, será que eu vou ter assunto pra falar com ele? Será que eu vou conseguir não deixar espaço no podcast, sabe? Que isso? Aquele buraco, sabe? Ou tornar aquele podcast de tipo, então, o que você acha de não sei o quê? Eu acho legal. Próximo. Próxima pergunta, tá ligado? Então, eu falei, mano, será que eu vou ser esse tipo de gente? E tomara que não tenha sido, Não mas eu foi. agradeço mais uma vez pelo espaço, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Rodrigão, beijinho no popô, feliz aniversário para você. Quando precisar, estarei aí. Quando quiser trocar ideia sobre assuntos aleatórios, qualquer coisa, eu estou disponível. Vamos marcar. E é isso. E, por favor, crianças, lembre-se sempre, tá? A dica do He-Man de hoje. Quando vocês forem limpar o teclado de vocês, nunca usem o secador no quente, porque vocês podem perder o teclado de vocês. É isso. É isso, senhoras e senhores, garotos e garotas, meninos e meninas. Muito obrigado todo mundo que colou aí, todo mundo que chegou, todo mundo que trocou uma ideia, a galera que deixou um follow. Eu não costumo agradecer durante o nosso papo, justamente para não interromper o fluxo de ideias do nosso belo bate-papo, mas eu agradeço muito de coração. Tamo muito junto. Amanhã a gente tem, amanhã é terça, Dungeon of the Mad Mage, aqui neste belo canal, a partir das 3 da tarde. Quarta-feira temos mais um Nunca Fui Popular com o Rafael Amon do Perdidos no Play. E é isso. Ô Bruno, para encerrar definitivamente, marcaremos podcast e marcaremos alguma one shot de RPG, porque seria interessantíssimo essa sua volta aos jogos de mesa. É só marcar. Vamos nessa, vamos fazer. Estamos em lockdown. O que a gente pode fazer? Vamos isso. ser criativos e tentar nos entreter para não deixar a cabeça ficar ocupada, cheia de coisas negativas e essas coisas todas. Certo? Tamo junto. Valeu. Pra gente encerrar, eu queria que você gritasse charosca pra gente ir embora. Que tem um arrombado. É pra gritar mesmo? Por favor. Charosca!